Olá, povo santo de Deus, tudo na paz com vocês? Pastor Paulo Borges aqui falando. Estamos em mais uma lição desse dia de hoje. Na lição de hoje nós vamos adentrar falando um pouco sobre Josué. Josué é um grande homem de Deus, né? Um grande exemplo que fortaleceu a nossa vida também e que conquistou grandes batalhas na terra de Canaã. E quantas batalhas extraordinárias. A determinação pode fazer coisas que a gente pode ficar de boca aberta. Então vamos ao texto de hoje, em nome de Jesus. Na lição de hoje está assim: Josué é outro exemplo de homem de fé, que determinou e foi bem sucedido. O Altíssimo já havia afirmado a esse servo que ele triunfaria. Josué tomou posse das palavras do Senhor, sem titubear diante do desafio, e determinou ao sol e à lua que parassem para que o exército de Israel obtivesse vitória. Josué capítulo 10, verso 8 ao 15. Você já leu esse relato? Esse relato é impressionante, já procurei estudar tantas vezes, né, nas pregações, e isso é uma coisa de impressionar. Você já chegou a ordenar para o sol que ele ficasse lá, que a lua parasse no seu lugar? Você já parou para pensar num negócio desse, meu irmão? Olha o tamanho da fé desse homem. Ele creu, ele falou, mas falou com a certeza de que aquilo ia acontecer. Isso é uma pessoa determinada. Continuando. Aquele dia se estendeu, pois o sol se deteve no meio do céu e não se pôs por quase um dia inteiro. E diz mais: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. E diz: o sol, pois, e se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué capítulo 10, verso 12 ao 14. Então você vê que Deus, ele ouviu a voz de uma pessoa, né? Mas uma pessoa o quê? Cheia de fé, uma pessoa determinada. Josué, de fato, configura esses traços, essas características tão importantes que agradam o coração de Deus. Deus conta com pessoas que são de fé, que no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de um desafio da vida, essas pessoas, elas se apresentam cheias de fé e determinação. Continuando. Temos de agir como Josué, enfrentando a peleja sem medo, pois tudo quanto determinarmos sobre a palavra do Senhor nos será feito. Quando estamos autorizados pelo Evangelho para algum ato, devemos ordenar destemidamente que a obra seja realizada. Então, de fato, a gente precisa tomar uma atitude destemida, né? Uma atitude, desbravadora mesmo, dizer assim: chega, não aceito isso vai mudar, isso vai acontecer na minha vida, esse mal tem que sair, essa obra do inferno não vai permanecer, já estou curado. Ou seja, a pessoa tem que posicionar-se assim, algo que muitas vezes vai ser até fora da realidade. Ou seja, Josué, ele falou uma coisa aqui que no natural a maioria das pessoas iam rir dele. Mas quem entende a posição de fé e determinação jamais zombaria disso, porque sabe muito bem que não está brincando com aquilo, mas está levando tão a sério aquilo. E Deus ouviu, Deus atendeu ao pedido de Josué. O sol, a lua pararam. Como disse ao final, né, do texto lá de Josué, no capítulo 10, ele diz: assim a voz de um homem, né, ele diz: ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Se você está fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, Deus peleja por ti, Deus luta por você. E aí o que você determinar, segundo a vontade de Deus pela palavra, aí, meu querido, minha querida, as coisas elas vão dar certo em nome de Jesus. Você crê que já deu certo? Então determine a tua vitória. Parágrafo final para a gente fazer ali a pérola do dia. Diz: assim reivindique aquilo que o Senhor garantiu ser seu por direito. Confesse o seu triunfo, haja como vitorioso que você é. Acredite, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você é de Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Glória a Deus. Vamos para a pérola diária de hoje? A pérola diária de hoje, o povo santo, está lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros
e povo maior em número do que tu, deles não terás temor ou medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Glória a Deus, hein? Ele disse que quando você for enfrentar uma guerra que é maior que você, e você vê que o aparato daquela guerra é muito maior e mais reforçado que as suas armas, não se desespere. Deus está falando. Ele diz aqui usando Moisés, não se desespere, o Senhor é contigo. O Deus que derrubou o Egito. Por que ele usa referência contra o Egito? Porque o Egito foi derrotado quando estava no auge do império. Ele era o maior império da história na época. Assim, todo mundo temia o Egito, mas o Egito caiu por terra. Por causa do poder de quem? De Deus. Aí ele faz menção a isso dizendo, olha, um dia o Egito caiu. E hoje esses inimigos, esses problemas também caem em nome do Senhor. Então, em nome do Senhor, toma posse da tua bênção. Glória a Deus, acredite, confie e assuma a sua vitória. Vamos fazer a oração? Povo santo, hora de orar. Vamos clamar ao nosso Deus por vitória. Quer vitória? Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, oramos por vitória nesta hora. Porque acreditamos, ó Deus, que o Deus que derrubou o Egito e derrubou nações, impérios, que venceu os adversários na terra de Canaã. Pai, cada batalha que Israel venceu foi pelo teu poder e pela tua palavra. Nesta hora, Senhor, nós oramos também, porque acreditamos que pelo poder da tua palavra somos mais que vencedores. Assumimos nesta hora a nossa vitória, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém? Povo santo, vou ficando por aqui, mas dá uma curtida no vídeo, amém? Compartilha com as pessoas que você ama e peça a elas para que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Por isso, fique conosco sempre. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.